Aí, gente, falando em aba, eu dou algumas estratégias, né, que a gente usa muito na prática clínica, que é a rotina visual, tá? A rotina visual, ela é uma comunicação visualmente mediada, então já foi provado, né, que a criança autista ela é um pensador visual. Então, se tu quer ensinar a tua criança a falar, ela aprende muito mais com apoio de imagens do que só ela escutando. Só com o apoio do ouvido, né? Então, se você mostra assim, ó, Mariana, agora você chegou, tem a figurinha, entrada visual e tem a auditiva. Agora você chegou. Então, depois, ó, Mariana, agora a gente vai para o parque. Tem a entrada visual e a entrada auditiva. É muito mais fácil a criança aprender fala com esses mediadores visuais, tá? Então, eu costumo dizer que painel de rotina, gente, é importante toda criança com autismo ter, porque ele é um sinalizador visual, é de fácil confecção, né? Então você pega papel, impressão, plástico, velcro, é muito simples de colocar. Eu sugiro toda escola que trabalha com criança autista ter o painel visual da criança. Sugiro as famílias colocarem em casa e, se for possível, também ter na terapia, né? Que a criança chegou, foi para a fono, foi para a TO, depois vai embora, se for possível, porque às vezes a clínica tem muita criança, fica mais inviável fazer. Mas o seu filho em casa dá para você fazer um painel de rotina, e a escola, que às vezes tem 2, 3 crianças com autismo na sala, dá para fazer o painel de rotina da criança. Além dele ser uma comunicação visualmente mediada, ele serve para previsibilidade, né? Então, a criança com autismo, ela se regula mais, sabendo o que é que vai acontecer ali, a previsibilidade do dia dela. Às vezes diminui até problema de comportamento, porque ela sabe que depois que chegar na escola tem o parque, depois tem o lanche, no final tem a aula de informática que ele gosta. Então, isso aqui é importante. Ah, mas ele já sabe, certo, gente? Mas os sinalizadores visuais, eles são importantes ali no desenvolvimento da criança com autismo. E aí, se a criança já é uma criança que lê e escreve, né? A gente pode fazer o painel de rotina assim, escrito. Por quê? Porque em breve a gente espera, né, que isso passe para agenda. Então, nós adultos temos agenda, né? Então, hoje eu vou fazer isso, isso, isso. No final do dia eu consegui, né, bater todas as minhas metas, dá até uma previsibilidade, deixa a pessoa mais tranquila ali de conseguir, né, bater todas as metas do dia. Então, painel de rotina visual, painel de rotina ali já escrito e futuramente uma agenda, né, uma agenda escrita. Então, isso aqui é simples de fazer e ele é comunicação visualmente mediada. Super sugiro, tá? Toda criança pode ter. Esse outro aqui também é de base visual, super importante. Isso aqui é uma previsibilidade para a criança também. Então, você vai fazer meio que um acordo com ela. Olha, primeiro você vai fazer a tarefinha, que é o que acontece nas escolas, né? Depois você vai para o recreio. É o que acontece com vocês. Então, primeiro vocês vão aqui assistir a aula, depois eu vou liberar meio-dia para o almoço. Então, a vida, ela sempre está assim, a gente trabalha um pouco, pega um cafezinho, trabalha um pouco, descansa um pouco, é sempre alternando, né? As atividades com os reforçadores. Então, esse antes e depois, esse primeiro e depois, ele dá uma previsibilidade para a tua criança. Às vezes a criança não quer sentar na tua sala para fazer a terapia, para fazer a atividade, e aí ela reclama, e aí ela se joga, e ela se bate. Mas será que se você mostrar a ela, ó, a gente vai fazer um pouco a tarefinha, depois você vai ganhar com essa massinha incrível que você gosta de brincar? Provavelmente esse acordo com a criança, mediante esse sinalizador visual, faça ela funcionar de uma forma mais tranquila. Então, legal, eu vou sentar aqui e depois eu vou ganhar a minha massinha. Eu vou fazer a tarefinha, depois tem a bolinha de sabão. Por quê, gente? Porque a gente funciona assim. Então, vocês vão trabalhar aqui um mês, depois o teu contra-cheque é esse. A gente tem que ter ali a previsibilidade de qual vai ser o reforço. Então, foi o que me perguntaram, que horas a gente vai almoçar? Então, eu disse, a gente vai assistir aqui 2 horas de aula, depois meio-dia eu vou liberar para o almoço. Então,
esses acordos, a gente chega num congresso, a gente quer saber, né? Que horas tem a palestra, que horas tem intervalo, que horas tem o lanche. Então, isso é importante para a criança. Isso aqui também não tem por que não ter numa sala de terapia, tá? Cartolina, plástico, velcro, impressão, também super simples, você pode botar na sua carteira. Esse modelo que eu trago, ele é um modelo mais genérico, né? Então, é uma pessoa aí fazendo uma atividade e uma pessoa ali no brinquedo. Mas, se você puder fazer mais específico para sua criança, então a fotinha exatamente da massinha, da bolinha de sabão, exatamente dos itens que ela tem interesse, né? Para poder colocar atividade depois, você vai, seu momento de descanso, você vai ganhar esse item, né? Vai poder brincar um pouquinho aqui para descansar. Então a gente pode fazer de forma mais personalizada também. Isso aqui é bem interessante. No curso de manejo de comportamento problema, eu tenho um curso de 4 horas de manejo de comportamento problema. Eu falo muito da importância disso aqui para a gente reduzir comportamento problema. Então a criança tem uma previsibilidade aí do horário de descanso, de reforço dela. Isso é bem importante. E a gente está comunicando, né? A gente está comunicando para a criança algo, está comunicando falando e comunicando com base aí na sinalização visual, né? Então, não deixa de ser uma forma de comunicação também. Isso é bem importante, eu gosto bastante. Parte também que a gente usa sinalizador visual, que é bem importante, que a ciência já comprovou que ajuda, principalmente crianças com autismo, não só com autismo, mas crianças com apraxia de fala também. As crianças que têm dificuldade de comunicação ou dificuldade de articular fala, elas são privilegiadas de um sistema desse, né? Comunicação alternativa aumentativa, o sinalizador visual também. Então, gente, eu digo de novo, sempre digo nos meus cursos, comunicação alternativa, tem vários tipos, né? Eu gosto muito do PECS. O PECS não atrasa a fala, não deixa a criança viciada, não vai deixar a criança preguiçosa. Pelo contrário, ele é uma base visual, um apoio para essa criança se comunicar. E se essa fala tiver que surgir, se essa criança conseguir ali chegar na fala, ela não vai precisar mais usar essas figurinhas. Ou ela vai diminuindo o uso das figuras ao modo que ela vai aprendendo fala. Então, não é para ficar viciado, ele é uma base, um apoio. Então, eu costumo dizer assim, se o teu menino, por enquanto, precisar de uma muleta para andar, porque machucou o joelho, é um apoio. Se ele vier a andar sem a muleta, tira a muleta, mas é uma base, é um apoio, tá? Então, eu super indico comunicação alternativa. Infelizmente, no ano que a gente está, eu ainda escuto algumas terapeutas dizerem, eu não quero, eu acho que vai atrasar a fala. Gente, não tem achismo, tá? A gente trabalha com ciência, então nada aqui que eu faço é porque eu acho, que eu gosto. É porque a ciência já provou que funciona, que está comprovado. Então não tem que achar que atrasa a fala, porque não atrasa. Infelizmente, tem algumas mães que dizem assim, eu não quero. Então, às vezes, a criança não fala nada, aí ela grita para pedir, se joga para pedir, bate para pedir. Essa criança ainda não tem habilidade de fala e ela não tem a possibilidade de usar um recurso desse. Para pedir que quer comer com a figurinha, para dizer que está com dor com a figurinha, ela não tem essa possibilidade. Aí essa criança fica nervosa, tem um monte de comportamento problema, porque ela não tem uma comunicação alternativa. Então é muito frustrante para a família, para a criança, é muito frustrante para a criança quando a família não permite que a criança use, sendo que ela está precisando, né? Então, isso é um alerta que eu sempre deixo nos cursos também, o quão importante é esse apoio visual para esse surgimento da fala. Eu costumo dizer assim, imagine você não conseguir passar o que você quer, dizer se tem fome, se quer sair, se quer passear, olha o quão frustrante seria.
E às vezes tem crianças aí que estão 8 anos de idade, 10 anos de idade, que a fala não surgiu e que não tem um outro método alternativo de se comunicar. Então eu acho muito ruim isso, a criança não poder expressar o que ela sente, né? E às vezes quase sempre, vem comportamento problema junto, né? Eu não consigo me comunicar, eu vou bater então para conseguir. Eu não consigo pedir, eu vou puxar para pedir. Então, a partir do momento que ela entrega uma figura dizendo o que quer e a pessoa nomeia, é comer que você quer, essa criança está tendo uma entrada auditiva e uma entrada visual. Então, ela está tendo 2 entradas ali para aprendizagem da fala. Então, desmistifiquem isso, pais, não tenham medo da comunicação alternativa e terapeutas, não fiquem achando que atrapalha a fala, porque não atrapalha a fala, tá? Então, isso aqui é uma prática comprovada que, sim, é um apoio de fala. Eu super defendo. Tem vários cursos na internet. No site do PEX você consegue fazer o curso do PEX, é um curso de 2 dias, muito bom também. Nos cursos que eu faço, eles sempre dizem assim, que não tem pré-requisito. Porque o que é que acontece? A gente vai botar a mãozinha da criança na figura, fazer a mãozinha dela entregar a figurinha e ela vai ganhar o item de interesse. A gente vai fazer isso tantas vezes que ela vai entendendo ali aquela habilidade que entrega, ganha o item de interesse. Então, não precisa ter pré-requisito. Por exemplo, eu tenho uma criança nível 3 que ele tem um tablet de comunicação. A gente ensinou a ele que ele botou o dedinho lá na moeba, ele ganhou a moeba. Hoje ele aperta tudo que ele quer, ele passa o tablet para mostrar o que ele quer. Então, não precisa de pré-requisito. Mas o que eu costumo dizer às terapeutas, que às vezes assim, mas ele corre a sala toda, ele não senta, ele não me olha, eu não consigo nem botar a figurinha na mão dele, acontece. Então, às vezes, assim, é preferível que a gente, pelo menos, ensine a criança a sentar na terapia, né? Para ela ter um comportamento de estudante. Ensine ela a olhar para o outro, né? Para quando ela entregar a figura, ela olhar para você. Pode ser ensinado esses pré-requisitos um pouquinho antes ou junto com a instalação da comunicação alternativa. Porque ele só corre na sala, ele não senta, eu não consigo nem colocar o tablet na frente dele. Então, ensina a sentar primeiro. Mas, assim, pouca coisa a gente diria que é antes de instalar a comunicação alternativa. Porque os cursos formais mesmo, eles dizem assim que não tem idade, não tem pré-requisito. A gente já começa o treino da criança entender que ela vai usar um símbolo para se comunicar com o outro e vai ganhar o que ela pediu para o outro. Então, na verdade, essa figura, né, eles ensinam a criança o sistema que o ser humano usa para se comunicar, né? Ele percebe que ele comunica com outra pessoa através de um símbolo. E esse símbolo hoje é uma figura, pode ser um apontar, e futuramente pode ser uma palavra. Então, a gente instala na criança, comunicar é isso aqui. Aí depois, se ele vai comunicar com fala, que é mais elaborado, ótimo. Mas tem criança que nem comunicar sabe, ela não sabe nem se comunicar com outro, ela acha que comunicar com outro é gritar, é bater, se jogar. Então a gente instala essa comunicação, não existe pré-requisito, né? O que eu diria é isso, às vezes a criança está muito agitadinha, tu vai ensinar alguma coisinha antes, sentar, ter uma atenção, mas na regra não tem pré-requisito. Geralmente a gente começa com os itens de mais interesse dela. Digamos que a gente comece com 5. Então é o suquinho que ela adora, a moeba que ela gosta de brincar. São pouquinhas coisas que ela gosta muito, que a gente vai ensinando a relação, né? Trocou a figura, ganhou aquela coisa que ela gosta muito, para o treino ser muito motivador. Depois que ela aprendeu ali aquelas trocas, 5 trocas, digamos, a gente vai ampliando.